Amém e amém. Ainda no texto de Jó, sentados como estamos, eu quero chamar a sua atenção para o texto que acabamos de ler. Eu quero, nessa manhã, falar sobre o fundamento, continuar nossa série sobre o fundamento do culto doméstico. E hoje eu quero avançar um pouco sobre a vida de Jó, observar com você as características de uma família abençoada e, é claro, família essa que passou uma situação complicadíssima. Quero chamar a sua atenção, é claro, para você observar na vida de Jó esse desempenho, essa conduta de Jó e trazendo para as nossas vidas. Eu quero já declarar que domingo, por mais 2 domingos, nós teremos o domingo onde nós estaremos fazendo culto doméstico. Eu não tenho outro propósito a não ser trazer o Senhor para os nossos lares, o Senhor entrando nas nossas casas por meio do culto realizado em nossas salas, na casa de cada pessoa. Ainda que você está como único salvo na sua casa, mas você ali no seu quarto buscando a Deus e pondo em prática o que Deus tem colocado na sua vida. Eu quero dar destaque, irmãos, que esse propósito é um propósito que tem confrontado muita gente. Como assim? Você, durante anos, serve ao Senhor. E se você, durante anos, serve ao Senhor, você já ouviu muita mensagem, você já recebeu muita oração, e você já fez muita oração e já leu a Bíblia suficientemente. Automaticamente, você precisa compreender que você precisa gerar fruto. E esse fruto é atitude. Nós estamos convidando você a pôr em prática o que você tem recebido. Absolutamente, irmãos. A vida de uma pessoa não pode ser pautada só em ser ouvinte. Você deve ter a visão de orar pelas pessoas, você deve ter a visão de orar, começar da sua casa. Um crente que se propõe a servir a Deus, ele deve fazer o que Jesus fez. E fazer o que Jesus fez é ser luz em todos os níveis. Agora, começando a mensagem de hoje, o ensino de hoje, na pessoa de Jó, é claro que você deve abrir aí novamente no texto de Jó. Eu quero dar ênfase na leitura do texto que está aí no capítulo 1, nas palavras de Deus. Eu quero ler mais uma vez com você. Jó capítulo 1, versículo 8. Disse o Senhor Deus a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, que haja, Senhor, entendimento profundo da Tua palavra, que os Teus filhos sejam levados pelo Teu Espírito a um entendimento muito maior do que tudo que eu vou falar agora, mediante o que o Senhor tem ministrado no meu coração. Senhor, que seja muito mais profunda a experiência de cada um agora. Que seja o Teu Espírito Santo liberando, Senhor, sobre a vida de cada um o Teu poder, manifestando, Senhor, a Tua graça. No nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Observe. O Senhor Deus disse que Jó era homem íntegro e reto. Vamos repetir as palavras do Senhor. Observaste meu servo Jó, não há ninguém na terra, não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Eu quero observar com você, em primeiro lugar, havia muitas pessoas na terra, mas ninguém semelhante a Jó. Jó, aqui tem a seguinte característica: homem íntegro e reto. Integridade. Inteiro, uma pessoa que está completa,
e permanece completa, que não teve absolutamente nada que lhe faltasse daquilo que toda pessoa deve ter. Esse termo é muito utilizado no nosso português. Por exemplo, quando alguém vai defender a sua família em meio a alguma situação de risco, e corre tudo bem, a família está bem, vamos imaginar aí um furacão, uma tempestade, e a família dessa pessoa, ela normalmente quando vai falar que está tudo bem, a nossa segurança, a integridade de todos foi mantida. Ou seja, ninguém se machucou, ninguém foi para o hospital, ninguém teve uma perda de alguma coisa que antes tinha. Então, a integridade de Jó significava que não tinha falta nele. Ele era uma pessoa completa. E essa completude aqui significa caráter. Deus criou o homem e ele espera que essa pessoa seja correta sobre a terra. Jó era uma pessoa íntegra, de integridade. Ele era reto. Reto é um termo dado a alguém reto no caminho do Senhor. Quando a Bíblia diz assim que os caminhos do Senhor são retos, o entendimento do caminho do Senhor é um caminho reto, né? Significa que não tem atalhos, ou não muda a rota, né? Por exemplo, uma pessoa que serve a Deus e ela tem uma empresa, por exemplo. Aí ela, de repente, sai da rota do que é certo para poder fazer a empresa crescer a todo custo. Isso é um atalho. Os atalhos são perigosos. O caminho do Senhor, quem está no caminho do Senhor tem que andar olhando para frente. Não pode tentar ir por um caminho mais fácil. Os caminhos fáceis são os caminhos de pecado. Então Jó era um homem reto. Ninguém tirava ele do propósito que ele estava. Em outras palavras, ele não ouvia o conselho do ímpio. Ele não se detinha no caminho dos pecadores e nem se assentava na roda dos escarnecedores. Ele tinha uma conduta acima de qualquer acusação. E o termo aqui, teme a Deus. Ele tem a Deus como superior de sua vida e se sujeita ao Senhor. Ele tem temor de Deus. Aliás, o texto de Provérbios vai dizer que uma pessoa que teme a Deus, ela deve considerar que esse é o princípio da sabedoria. É sábio quem teme a Deus. Quem teme a Deus está em primeiríssimo lugar, está em primeiro plano para ser sábio. Por quê? Porque é uma desinteligência muito grande o contrário. É uma desinteligência. Eu creio que você pensou aí numa outra palavra para isso, né? Mas vamos ficar nessa mesma. Uma desinteligência fazer o contrário. E aí o texto de Provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Porque tudo começa quando você teme a Deus. Quando você se sujeita ao Senhor. Se você reconhece a Deus como superior sobre a sua vida, como autoridade sobre a sua vida, então você já está no início da caminhada da sabedoria. Muito bem. Então Jó temia Deus e se desviava do mal. Finalzinho aí do versículo 8, para você que chegou agora. Se desviava do mal, ou seja, o mal está ali, ele não vai de encontro ao mal. Ele se desvia. Agora, onde nós encontramos na Bíblia a aplicação desses princípios na vida de Jó? E eu quero observar com você, baseado até na última mensagem que eu ministrei sobre esse assunto, sobre o valor do culto doméstico. Eu creio que você se recorda. Eu ministrei do versículo 1
até o versículo 5, onde a ênfase foi o cuidado que ele tinha com os filhos. Observe bem aqui, irmãos. Deus abriu a boca a respeito de Jó e proferiu palavras sobre ele, de como Jó era. E para nós entendermos isso, nós precisamos relembrar aqui o princípio de Deus que está no texto de Gênesis. Deus criou o homem e esse homem deve governar sobre a terra. Então, para uma pessoa governar sobre a terra, governar aí está no capítulo 1, a partir do versículo 16, você vai encontrar o Senhor dizendo que Adão deveria governar ou dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os répteis que se arrastam, sobre toda a terra, ele deveria dominar. O que é domínio? É se colocar no controle, na administração, no conhecimento de tudo isso. E Jó, ao que a Bíblia nos traz, ele tinha essa capacidade. Só basta você olhar o capítulo 1, versículo 1, o que diz a Bíblia aí, meus irmãos? Havia um homem na terra de Uze, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus, se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Aí o verso 3, possuía ele 7.000 ovelhas, e aí vem o destaque para os seus bens. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era o maior de todo o Oriente. Aí o texto destaca então aqui que ele exercia domínio. Ele exercia domínio sobre toda essa gama de rebanhos e também ele tinha muitos servos, muitos trabalhadores. Quando você olha para a conduta de Jó, você está vendo uma pessoa que estava no ápice da ordem de Deus semelhante a Adão, semelhante à ordem que Deus deu a Adão. Irmãos, esse texto aqui é um dos textos, essa explanação, ela é muito repudiada e repudiada por pessoas, e aí se mexeu com você, meu irmão, receba em nome de Jesus. Pessoas acomodadas não vão aceitar o que eu vou dizer agora. Como assim? Para Jó ter essa quantidade de coisas, não era só Deus abençoar, teria que ter muito trabalho e muito conhecimento. Quem já trabalhou na roça, quem já teve animais, teve que cuidar, sabe que pessoas desorganizadas não conseguem levar adiante a criação de animais. Uma das coisas que não se pode fazer quem cria animais, acordar 10 horas da manhã. Nunca, jamais. Nunca, jamais. É 4 horas da manhã, 3:30 da manhã. 4:30 estourando. Então, uma pessoa, para ter tudo isso, Jó não teve essa quantidade de animais de uma hora para outra. Certamente ele começou aos poucos. Para ele ter tudo isso e manter tudo isso, ele teria que ter muita disciplina. E teria que ter muito treinamento para os seus servos. Por quê? Porque uma quantidade de animais como esse, ele não poderia cuidar sozinho nunca. Então, só aqui já é uma pancada. Porque quando Deus olha para Jó e diz que ele é homem íntegro e reto e tinha servos, ele tratava esses servos justamente, ele respeitava estas pessoas, tratava adequadamente, senão Deus não teria dito: pastor, eu não acredito que existe alguém rico que trate bem o trabalhador. Meu irmão, olhe para Jó e diga que existe pelo menos Jó, em nome de Jesus, né? Por que você tem que dizer isso? Porque quem falou que ele era íntegro e reto não fui eu e nem você. Foi o próprio Deus.
E esse texto é uma pancada na cabeça de quem é acomodado. Porque muitas pessoas, meus irmãos, não têm propriedades, não têm rebanhos, porque não querem pagar o preço. Tem lá um emprego, tem capacidade de crescer no emprego, mas não quer se habilitar, se esforçar. Pastor, então agora para ser homem íntegro e reto tem que ter muitos bens que nem Jó teve? Terminantemente não. Aliás, eu quero recordar aqui o ensino que eu tenho ensinado, que eu creio que é o equilíbrio de tudo isso. Eu estou ensinando, de vez em quando eu estou falando sobre finanças e no princípio das premissas eu tenho falado sobre o equilíbrio da área financeira e do projeto de Deus na vida de cada crente. Não sei se você notou, mas quando eu falei aqui, por exemplo, que nós não podemos olhar para os discípulos e almejar para nós aquela conduta dos discípulos, a não ser que sejamos chamados ao ministério pastoral ou para a obra missionária especificamente. Qual é a conduta dos discípulos? 24 horas lidando com pessoas, com o objetivo do reino. 24 horas. E quando Jesus partiu para a glória, os discípulos permaneceram no mesmo trabalho. Tanto é que eles escolheram 7 homens diáconos para cuidar da mesa dos discípulos, dos crentes, das viúvas, das pessoas que precisavam ser ajudadas. Ali não era a ceia do Senhor não, tá, irmãos? Quando você lê o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, você vai encontrar que era a distribuição de dinheiro diário para alimentação. Também não era a cesta básica alimento propriamente dito, era dinheiro. Aliás, tem uma ou outra tradução nossa atual que já está utilizando esse formato. E a distribuição do alimento diário, lá, distribuição do recurso diário. Não havia geladeira, não havia nenhuma forma de guardar e nem alimentos industrializados que duram tempo. Então a pessoa tinha que se preocupar com a alimentação diária. Muito bem. O que foi que os discípulos fizeram? Disseram: escolhei dentre vós 7 homens que possam resolver essa correria que vai ter aí. Esse lidar com os necessitados, com a distribuição diária de comida. Porém, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Aí vem o fundamento dos pastores de hoje, nós, pastores e missionários, que a proposta, principalmente da denominação batista, por exemplo, nossa denominação, que eles tenham tempo integral. Sob esse fundamento é que nós, na nossa denominação, caminhamos dessa forma e tantas outras. E ao mesmo tempo que os discípulos estavam dizendo isso, quando é levantada uma oferta para que não houvesse necessitados no meio dos convertidos, todos fossem amparados, houve pessoas que deram suas propriedades. Aí, veja bem, há uma informação muito forte nesse texto. Se deram propriedades, essas pessoas tinham posses. Hoje pela manhã mesmo, eu estava ouvindo uma meditação de um pregador que eu respeito muito. E ele dizia: olha, o evangelho genuíno é sofrimento, é luta. O evangelho genuíno, você vai ter que se esforçar muito. Eu concordo até certo ponto, mas se é sofrimento, por que não foi só sofrimento na vida de Jó, né? Por que não foi só sofrimento antes, durante e depois? Irmãos, a tempestade vem, mas tem bonança também. Se ter bens é pecado, por que é que Salomão foi o homem mais rico? Aliás, tem livro escrito que, pelo menos um que eu já vi, que prova que ninguém até hoje foi tão rico como Salomão. Ninguém, até mesmo o bilionário atual,
não conseguiu alcançar ainda a riqueza que Salomão tinha. Se ter dinheiro é pecado, por que Deus deu para Salomão? O que é que nós estamos ensinando? Aí eu vou recordar esse ensino. Qual é o ensino que eu ministrei aqui? Quando Jesus morreu, havia um homem bem relacionado politicamente, chamado José de Arimateia. A Bíblia diz que ele era discípulo do Senhor. Leia lá o Evangelho de João depois, após a crucificação. José de Arimateia vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus, e não só faz isso, mas ele providencia, o que dá a entender o texto, os tecidos que eram tecidos caros para envolver o corpo de Jesus. José de Arimateia era discípulo de Jesus e tinha posses e era bem relacionado politicamente. Hoje em dia você olha uma pessoa que está envolvida com a política, a maioria que eu ouço falar crê. Aliás, as pessoas hoje em dia crê que envolver-se com a política não presta. Não dá para ser crente. Meus irmãos, eu creio que Deus, do mesmo jeito que levantou Daniel, que era uma pessoa que era um governador na época, ainda que num regime diferente, do mesmo jeito que tinha Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus pode levantar hoje pessoas assim. Já deixando claro que esse vai para a cova dos leões, esse vai ser jogado na fornalha. Mas Deus tem seus servos sim. Diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. Deus tem os seus servos. E José de Arimateia era discípulo do Senhor. E ele tinha bom relacionamento com Pilatos. Ao ponto de Pilatos ouvir o que ele pediu. Não era comum não, tá, irmãos? Não era comum. Aliás, uma pessoa tinha que pensar muito se deveria, antes de pedir alguma coisa para um homem como Pilatos. Ou qualquer outro governante romano. José de Arimateia vai lá e consegue o corpo de Jesus, porque o certo seria permanecer lá na cruz para os animais comerem, numa linguagem romana. E ele consegue o corpo de Jesus e não só faz isso, mas também ele tinha um túmulo e tinha um jardim na entrada. Esse tipo de túmulo é para reis. Ele tinha um túmulo que foi cavado na pedra, só quem tinha muito dinheiro podia fazer isso. Então, eu tenho ministrado a palavra dizendo que nós temos que buscar o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Quem for chamado por Deus para ser José de Arimateia, no meio desse rebanho, você que está nos assistindo, que Deus te abençoe, que você tenha posses. Que você seja bem relacionado com a política, mas sendo um discípulo de Jesus, automaticamente eu estou dizendo que você vai ser um Daniel, você vai ser um Sadraque, um Mesaque ou um Abidnego. Quantos estão entendendo? Digam amém. O grande problema são os meus colegas pregadores aí, que existe, né? Existe. E Deus toma de conta do mesmo jeito que tomou de conta a mim. Nem sempre eu acreditei assim. Qual é a visão que eu tenho do rebanho? No nosso meio há pessoas que Deus vai chamar para a política. No nosso meio há pessoas, e Deus abençoe, que Deus levante homens nesse quilate que eu acabei de dizer. E pessoas que vão ter posses, que vão ter recurso. Agora o grande problema é quando você olha que parece ter dinheiro, como Jó tinha, como Salomão tinha, como José de Arimateia tinha, como aqueles que deram suas propriedades para ajudar quem não tinha. É quando eu declaro que ter posses é um pecado. Aliás, esse é um pensamento de miséria, aonde parece que a pessoa tem raiva de quem tem. Você já viu essa situação? Que a pessoa às vezes até trabalha para alguém que tem muito dinheiro, mas ele olha com um olhar de nojo.
Ai, meu Deus, que vida. Quem nunca ouviu falar de rapaz, vida de rico é uma coisa destruída? Meu irmão, e a de Salomão, como é que fica? E a de José do Egito, como é que fica? Ele estava no topo, depois dele só Faraó. Eu estou confrontando aqui princípios errados. Princípios errados. Eu estou dizendo, e eu tenho repetido porque, em nome de Jesus, nós precisamos ser libertos desse pensamento de derrota, de destruição, princípios de miséria, aonde uma pessoa não cogita se Deus está chamando ela para ter posses. Meu irmão, eu estou dizendo que se você não é um chamado ao ministério pastoral e deve se dedicar ao ensino da palavra, se você não é chamado para ser um missionário e se dedicar integralmente, se bem que você pode ser missionário, que é empresário também, não tem nenhum problema, eu estou falando daqueles casos extremos. Se você não está na condição dos discípulos, você é para estar na condição daquele povo que tinha posse para dar na hora da necessidade. Você é para estar na condição de José de Arimateia. Porque a questão hoje é que se não tem o José de Arimateia, o que teria sido do corpo de Jesus, né, irmãos? Eu não estou dizendo que ficaria lá não, porque Deus estava no controle de tudo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que hoje em dia nós temos necessidades urgentes que Deus quer usar você, e se você só visualizar uma única coisa, como por exemplo, ser crente é não ter absolutamente nada além de dívidas. Eu estou citando no sentido da escassez. Saia dessa e entenda aqui o princípio. Deus falou que Jó era homem íntegro e reto, e ele tinha posses. Então eu posso ter posses e eu não sou pecador com estas posses. Então está quebrado o princípio, em nome de Jesus, de que ter dinheiro significa algum tipo de desonestidade. Está quebrado esse princípio. Se você crê que ter dinheiro é caminhar na beira de um abismo, você está levando em consideração maus testemunhos de pessoas. Ah, pastor, mas Salomão ele se desviou. Salomão se desviou porque desobedeceu a Deus. É outra etapa da vida dele. Ele desobedeceu a Deus, casando-se com mulheres que não deveria ter se casado. Ele casou-se com mulheres que adoravam outros deuses. Não tem a ver com o dinheiro. Você não vai encontrar um texto bíblico dizendo que ele amou mais o dinheiro do que a Deus. De forma nenhuma. Aliás, ele prezava pela missão dele. Então, qual é o confronto número 1 aqui? Nós podemos estar deixando de viver o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, você aí. Você pode estar deixando de viver o plano de Deus. Deus está chamando você para ser um empresário. Deus está chamando você para você subir de nível. Há um princípio de Deus aqui, preste atenção. Lá no seu trabalho, quem tem essa visão vai começar a se esforçar mais, vai começar a se esmerar na profissão, vai ser o melhor que tem na profissão que exerce. Vou dar um exemplo da construção civil. Você começou como ajudante, mas você se esforçou e você agora é um pedreiro. E agora você, de pedreiro, você passou a ser bem falado porque você faz um excelente trabalho. Você é excelente no seu trabalho, tudo sai correto. Você faz as mais bonitas paredes, você constrói a casa corretamente. Quem contratou você não terá dor de cabeça no futuro. Eu creio que todo mundo aqui já contratou um pedreiro que não sabia o que estava fazendo. E você lembra até hoje dele. Então,
seja qual for a profissão, qual é a visão para quem entrou na construção civil? De ajudante eu fui a pedreiro, de pedreiro eu me tornei o melhor pedreiro da Redondeza. Aí depois de ser um pedreiro vamos supor que você começou como pedreiro de estrutura, né? Você fazia parte bruta da construção. Mas tem aquele pedreiro de acabamento, aquela pessoa que se esmerou em trabalhar com acabamento, seja pintura, ou seja porcelanato, ou qualquer outra coisa, eletricista, enfim, acabamento. Aquilo que vem depois da estrutura, depois da parte mais inicial. Dali você foi a encarregado de obra, pastor, não tenho dinheiro para fazer arquitetura e engenharia, mas você conseguiu fazer o curso, ou está fazendo um curso, veio a fazer um curso de técnico em edificações, e em nome de Jesus, o seu foco, o seu projeto futuramente vai ser engenharia ou arquitetura. Qual o princípio que essa pessoa utilizou para galgar esse caminho? O Senhor Deus me criou com grande capacidade. Veja bem, você pode escolher ser para sempre uma profissão, mas você tem que ser bom naquilo que você faz. Você tem que ser muito bom no que você faz. Por quê? Porque Deus te criou com grande capacidade. Meus irmãos, todo trabalho honesto é digno, mas você não pode colocar empecilho para o crescimento. Uma das maiores coisas que nós descobrimos é a cada conquista nós nos sentimos melhor. Você lembra quando você estava na escola, quando você concluía uma etapa e você recebia um 10, uma nota muito boa? Você se sentia absolutamente bem com aquilo. Pois é, do mesmo jeito, quando você conquista, você começou a construir sua casa e concluiu, você se sente vitorioso. Por que isso é assim? Porque Deus compartilhou conosco a capacidade de construir coisas, de alcançar novas vitórias, de ampliar horizontes. Uma pessoa que não vive com isso, está deixando de desfrutar ou dominar sobre toda a terra. Então eu preciso olhar para a vida de Jó e me submeter a esse aprendizado em nome de Jesus. Qual é o aprendizado? Ele entendia que Deus chamou ele para alcançar horizontes maiores. E na vida de Jó era essa a realidade. Que o Senhor Deus revele a você o que Ele tem chamado você, para que área Ele tem chamado você. E que você se esmere, venha se esmerar na área que você está exercendo. Meus irmãos, uma professora, quando faz o seu trabalho excepcionalmente bem, todo mundo vai comentar do esmero, do valor daquela professora, acima de todas as outras, com todo respeito a todas as demais. Mas eu creio que todos aqui, irmãos, quando você entra numa loja que você vê uma pessoa dedicada, esforçada e que sabe bem o que está vendendo, você pode até não ter o projeto de comprar, mas está sujeito a você decidir comprar por causa disso. Então, Jó entendia que Deus chamou ele para o crescimento. E Deus proferiu sobre Jó que ele era homem íntegro e reto. Então, eu vou repetir. Ele tinha propriedades, ele tinha muitos servos, e mesmo assim, graças a Deus, ele deu show para nós. Ele é um homem na terra que Deus proferiu que é fiel. Receba aí no seu coração. Depois, o texto diz que ele era homem que temia a Deus e se desviava do mal. Olha só. Agora, essas duas partes, elas falam muito mais sobre sua família. Qual era a conduta de Jó sobre seus filhos? Ele teve 10 filhos. E aí diz o texto que eles se reuniam, versículo 4, capítulo 1, se reuniam de tempo em tempo para fazer banquetes entre eles. Eles convidavam suas irmãs para participar.
E quando terminava aqueles banquetes, Jó, versículo 5, observe aí, capítulo 1, versículo 5. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Jó fazia o quê? Os santificava. Aqui é o típico culto doméstico. Por quê? Porque Deus está sendo invocado sobre a vida deles. E quem é que está fazendo isso? O pai de família. Veja bem, uma das missões de um homem é prestar contas de sua casa. Quem vai prestar contas não é a Eva, mas sim o Adão. Jó era uma pessoa que sabia disso. Por quê que ele sabia? Ele sabia. O texto dá entendimento como se eles todos fossem solteiros, porque não narra que eles eram casados aqui. Não tinham filhos. Tanto é que quando morreram ficou só Jó e sua esposa. O texto bíblico vai nos ensinar que Jó sabia que os seus filhos eram responsabilidade dele. Deus, quando proferiu que era um homem que teme a Deus, se desvia do mal, por que está incluso a família? Ele era firme no propósito com a família. Porque o se desviar do mal é automático de quem cuida da sua casa. Por quê? O mal que existe em muitos lares existe justamente porque faltou um pai. Se você for procurar as estatísticas das penitenciárias, você vai, como assim estatística, né? O número de pessoas que estão presas, a grande maioria, tinha um péssimo relacionamento com o pai, ou não teve nenhum. Uma minoria teve problema com a mãe. E quando teve com a mãe, junto com isso não teve o pai. Portanto, essa mãe, às vezes, não sabendo lidar com ele pela ausência do pai, aí ali criou-se um problema de relacionamento entre mãe e filho. Do que se sabe, irmãos, Dia dos Pais é dia vazio nas penitenciárias. Vazio. Só é cheio Dia das Mães. Por quê? Se você procurar observar, o homem foge da responsabilidade. As mulheres, em sua maioria, não. As mulheres assumem a responsabilidade do lar muito mais do que os homens. E os homens, eu estou falando do homem pecador. Tem muita gente crente também que também faz isso, mas porque vai pelo caminho da desobediência. Lares aonde a pessoa, o governador não governa, está tendencioso ao mal se alojar. Olha só, irmãos, eu ministro aqui na igreja para os que vão casar curso de noivos. Eu não me recordo agora de ter tido essa experiência, mas se um dia eu viesse a perceber um casal aonde quem toma as decisões já no namoro, já no noivado, é a moça, e o rapaz só balança a cabeça, eu diria para não casar. Por quê? Porque depois que casar, não muda. Aquela história que quando casar muda. Muda não. Casamento não muda ninguém, senão estava escrito: vós vos casareis para que podeis mudar. O texto diz, vós necessitais de arrependimento, para que então venham os tempos de refrigério, que é a presença de Deus. Quem muda a nossa vida é o Senhor, não os processos. Casamento. Não muda ninguém. Mas fulano mudou. Mudou porque reconheceu que estava errado e quis procurar aprender a fazer o que é certo.
Ninguém muda ninguém. Aliás, isso é uma das coisas que todo casal tem que saber. Marido não muda a esposa não muda esposo. Ah, mas eu lá em casa botei ordem. Meu irmão, a pessoa se adequou porque ama você e não quer ferir você, aí mudou aquele comportamento, porque quem ama cede. Né? Casamento é ceder, é se adequar em algumas situações, desde que não sejam pecaminosos. Mas, meus irmãos, o que tem de lares aonde quem ordena é a mulher por ausência do homem? O texto aqui não fala da esposa de Jó, fala de Jó liderando seus filhos. Nunca numa geração, e Deus tem misericórdia dessa geração que hoje tem 10 anos. Hoje tem 10 anos, daqui a 10 anos eu não sei como vai estar esse mundo, irmãos. Mas os anúncios não são de coisas boas. Como assim? Se você for fazer uma estatística de chegar num bar cheio de homens, você vai descobrir que muitos estão ali bebendo porque não aguentam ficar em casa. Estão ali bebendo porque vai mal no casamento. Estão ali bebendo porque os filhos não ouvem o que ele diz. Eles fogem. E a bebida, o bar, sexta-feira, sábado, domingo, é uma fuga. Qual o conselho para quem quer se desviar do mal? Tome as rédeas da sua casa. Decida por ordem na vida dos seus filhos. A começar da sua. Quais são as duas primeiras palavras que Deus falou a respeito de Jó? Homem íntegro e reto. Isso fala da estrutura de Jó. Automaticamente, ele poderia agora se sujeitar ao Senhor e se desviar do mal, no que diz respeito à família, cuidar da sua família. Meus irmãos, o discurso aqui no púlpito tem que ser o mesmo da minha casa. O discurso seu do Evangelho na sua casa precisa ser da mesma forma. Por isso que eu não abro mão. Não há novidade, irmãos. Eu não posso inventar aqui. Não, agora nós vamos fazer não é talk show, não é programa de TV. Onde a gente tem sempre uma novidade. A novidade sempre é o relacionamento com Deus. E novidade que começa na vida de quem se entrega a Ele, quem se entrega ao Senhor numa caminhada de relacionamento. Eu chamo de novidade no sentido de que o combustível é o Senhor. O combustível é essa experiência com Deus. Absolutamente. O combustível é a experiência com Deus. E eu quero chamar a sua atenção. Você, chefe do lar, que diante de Deus se você não é na prática, a retomar a sua posição. Porque assim você estará se desviando do mal. Veja bem, se desviar do mal é cuidar da família. Cuide da sua família. Cuide da sua esposa, você homem. Cuide da sua casa. Observe os seus filhos. Com quem que eles estão andando? Com quem eles estão conversando pelo WhatsApp, pelas redes sociais? Você tem conhecimentos do que os seus filhos têm feito na rua? Você acompanha a sua casa? O texto diz que Jó os santificava. E ele fazia isso como? Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número dos seus filhos. E eles tinham uma conduta acima de qualquer observação, tanto é que o texto diz que Jó pensava, talvez os meus filhos tenham pecado. Talvez, ou seja, eles tinham uma conduta correta, mas no coração, aonde Jó não podia ver,
eles poderiam ter cometido algum pecado. Eu quero chamar a sua atenção que uma pessoa que se desvia do mal é alguém que cuida da família. Em nome de Jesus. Então, em terceiro lugar, Jó era homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. E ele passa pela primeira prova. Então vem o que diz o versículo 21 e 22 do capítulo 1. Logo após que ele perdeu tudo que ele tinha, diz o texto: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não atribuiu falta alguma. Muito bem, veio a segunda prova, e aí Jó, mais uma vez, permanece fiel. Versículo 8 diz assim, versículo 8, então Jó, ele fica doente, né? Então Jó, capítulo 2, verso 8, então Jó, tomando um caco de telha para com ele se raspar, assentou-se no meio da cinza. Sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Respondeu-lhe ele. Leia aí comigo, verso 10. Como fala qualquer doida, assim falas tu? Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Eu quero dar destaque aqui que a postura de Jó com a esposa não foi: a partir de hoje está terminado nosso casamento. E, meus irmãos, se você ler, eu terminei essa semana de ler Jó todo, né? Sexta-feira eu estava no último capítulo. Meus irmãos, o texto de Jó mostra um homem que repreende a sua mulher. Ele, em outras palavras, diz: você está indo pelo caminho de quem não tem nada na cabeça. Você está com o discurso de uma pessoa desequilibrada, que não tem o equilíbrio de entender que Deus tem o domínio de tudo, que Ele sempre deu o melhor. Não poderia Ele dar agora a luta, os problemas? E, meus irmãos, esse é um aprendizado. Vamos abrir um parênteses aqui. A pessoa é abençoada a vida inteira. Aí ela passa 3 meses de luta, ela já quer largar Deus. É o que Jó estava dizendo. Vamos colocar no papel que Deus fez por nós. Aí agora acontece tudo isso, e aí agora eu vou largar o Senhor. Muitas pessoas entendem, né, assim: pastor, isso é a prova de que não existe fundamento na teologia da prosperidade. Eu concordo plenamente. O que é a teologia da prosperidade? Todo mundo tem que ser rico, ninguém fica doente, ninguém vai passar luta. Sempre a bênção de Deus está na vida da pessoa. E se vier uma lutinha, é coisa rápida, só o tempo de repreender em nome de Jesus. Não é verdade perante a Escritura. Deus faz com que os fiéis também passem o pior dessa terra. E Ele tem um propósito com isso. Ele tem um entendimento dele, isso é suficiente. E isso é suficiente para nós. Mas o texto mostra ele pondo ordem no pensamento que lhe foi proposto. Não vou fazer isso que você está dizendo, você está desequilibrado. Veja bem, você pode até escandalizar com Jó aqui, chamou a mulher como se fosse de doida, né? Mas o doido aqui é uma pessoa que não tem coerência de calcular o antes e o depois. O louco aqui é uma pessoa que não está coerente com a realidade e que tomou os episódios dos últimos dias
como sendo a gota d'água. Isso é uma incoerência, irmãos. Isso é pensamento de louco. O que é o louco? Alguém que não tem condições de ter uma conduta coerente com a realidade. Normalmente alguém, quando vai dizer que alguém não é doido, diz assim: não rasga uma nota de R$100, não rasga dinheiro. Ou seja, alguém rasgaria dinheiro? Uma pessoa em sã consciência não. Porque o dinheiro é algo que tem que ser respeitado e sim utilizado para o sustento e não para ser jogado fora, para rasgar, para inutilizar. Pois é, esse é o mesmo pensamento para a esposa de Jó. Quem foi que corrigiu? O marido. O marido corrigiu. E ele expressou firmemente, ele se calou diante de tudo que ele estava vivendo. Ele não proferiu palavra. Irmãos, muitas vezes a luta está tão grande que não é melhor não falar nada. E Jó, então, na hora que pega um caco de telha para se coçar, ele tinha provavelmente câncer de pele em estágio elevado. Eu já fiz um estudo uma vez sobre isso, e as características do câncer. Os ossos, a pele se grudou aos ossos, ele ficou magrinho. O estômago colou com as costas, esse homem ficou raquítico e cheio de chagas na pele. E ele se coçava com um caco de telha, coisa horrenda. Seu hálito fedia. O hálito fedia a sua esposa, é o termo que ele usa. Sua pele escureceu, o termo que ele diz também. Não dá tempo de lermos tudo isso. Mas eu quero proferir para você que esse homem se colocou firme, sabendo que Deus é soberano. O que é o Deus soberano? Ele não se aconselha com ninguém e não precisa do meu conselho para o que ele vai fazer. Jó, quando disse, tendo recebido o benefício de Deus, não podemos agora receber também as suas palmadas. Não podemos agora receber também o mal. Em outras palavras, Jó estava dizendo, Deus é que sabe o que está fazendo, nós não. Irmãos, nós precisamos dessa coerência na nossa vida. E aqui nesse texto nós estamos vendo, temia a Deus e se desviava do mal. O mal de se colocar no lugar de Deus, decidindo o que deveria ser feito. Preste bem atenção. Muitas pessoas olham para o seu próprio sofrimento e ficam ditando o que Deus deveria fazer. Se você é daqueles que diz, mas Deus, como é que o Senhor me deixa passar uma situação dessa? Você está dizendo para Deus assim, eu saberia fazer melhor do que o Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus está mostrando o coração de Jó. E foi nessa tribulação, nessa provação de Jó, que ele passou uma caminhada servindo a Deus. Ele continuou servindo a Deus, se relacionando com Deus. Você vai encontrar Jó falando palavras dificílimas, mas dizia para Deus, questionando, Senhor, mas como assim, Senhor? Senhor, não estou entendendo isso, Senhor. Senhor, como que eu posso estar vivo ainda? Tira a minha vida, Senhor. Grande agonia de Jó, mas ele conversava com Deus. Se você está discordando de Deus, mas abrindo seu coração como alguém que sabe que Deus tem o controle, mas não está suportando a dor, meu irmão, que o Senhor te abençoe e você continue sendo uma pessoa que está buscando que Deus te ensine. Senhor, eu não suporto, eu não estou conseguindo. Aí não é um murmurador, é alguém dizendo, a minha estrutura é pouca, dá-me mais estrutura. Mas questionar, corrigindo Deus,
sai fora dessa conduta, meu irmão. Questionar, se embrabecer, ficar enraivecido, brabinho com Deus. Felizmente eu já ouvi, faz muito tempo, mas eu já ouvi a pessoa dizer assim: vou dar essa oportunidade para Deus, para Ele me falar comigo, senão eu vou para o mundo. Meu Deus, meu Senhor. Meus queridos, a necessidade que nós temos do culto doméstico. E eu quero dizer para você que Deus permitiu vir tudo isso sobre Jó sendo fiel, porque Deus tinha um propósito extraordinário. Mas ele já era um homem fiel a Deus. O que nós estamos propondo é que você seja fiel com a sua casa, que você se apresente a Deus com a sua casa. Que você esteja como Jó esteve com os filhos. Que você reúna a sua casa. Se você não sente com essa capacidade, reúna eles, peça perdão. Olha, a partir de hoje eu quero cuidar mais de vocês. Você, marido, diga, a partir de hoje eu quero mudar minha conduta aqui em casa. Não há nenhum problema de você se corrigir. O que nós não podemos ter é compromisso com o erro, como dizia uma pessoa que eu conheci. Eu ouvi uma palestra e uma pessoa dizia isso: não tenho compromisso com o erro. Eu achei super legal. Ou seja, a pessoa não tem... Porque, irmãos, alguém que não se conserta parece que tem compromisso com errar, né? É isso que ele estava buscando dizer. Eu achei muito interessante. Pessoa que não se conserta com seus familiares parece que firmou um compromisso com o erro que está cometendo. Não abro mão. Estou ali, eu não abro mão de continuar errado. Pare com isso. Seja humilde. Não é fácil para muitos homens reconhecer que está errado. Mas também não é fácil para as pessoas ter que acumular as perdas no futuro. Queira hoje se sujeitar ao Senhor. Eu quero ainda continuar com você uma outra oportunidade, ministrando. Domingo agora não haverá EBD, não haverá ensino aqui. Nós vamos manter essa conduta até o final da quarentena. Quando encerrar a quarentena de vez, nós queremos ter alcançado um patamar superior. Será comum orarmos em família, será comum um culto doméstico. Diga amém, meu irmão, e eu recebo. Você foi nutrido por Deus e agora você vai aplicar isso. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, na autoridade do teu nome, eu te peço agora misericórdia sobre as nossas vidas. Eu te peço agora o teu poder sobre os nossos corações. Nós queremos, Pai, agir como Jó agia, cuidando da família, cuidando da casa, lidando com a esposa. Nós, homens, os maridos, aqueles que serão governadores também, os jovens que estão, Senhor, com a caminhada ainda pela frente antes do casamento. Ensine o Senhor a governar, ensine o Senhor a serem verdadeiros provedores de seus lares futuros, através de uma conduta nova, uma conduta conquistadora, uma conduta que busca a Deus genuinamente, que busca zelar por um crescimento profissional e espiritual. Meu Pai, nós oramos pedindo misericórdia, misericórdia sobre cada família que está agora representada diante de Ti. Tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia, meu Deus. E eu te peço, Senhor, abençoe agora, levante as tuas mãos. Você que está em casa, você que está recebendo essa palavra agora, levante as suas mãos. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Glória e honra ao nome do Senhor. Em nome de Jesus. Hoje